Aproximadamente 1% da população mundial tem autismo, segundo um levantamento da ONU. Estatística considerada alta por profissionais da área de saúde, como a psiquiatra Paula Ferraz, que conversa hoje aqui com a gente. Paula, muito obrigada por você ter aceitado gentilmente o convite para participar dessa série. E eu gostaria que você começasse explicando de uma forma bem detalhada para as pessoas o que é o transtorno do espectro do autismo. Eu gosto muito de uma definição de autismo que é de um psiquiatra da infância e da adolescência, que é psicanalista também, ele é francês, é o Bernard Goltz. E ele fala que o autismo é o maior fracasso do acesso aos processos da intersubjetividade. Isso é grande, mas o que é isso? É essa dificuldade de perceber e de se diferenciar do outro, né? E essa definição ela é importante porque ela não traz embutida nela uma proposta, um olhar, vamos dizer, etiológico, né? Então ela pode ser usada por vários profissionais. E isso vai ser importante porque o autismo ele está ali no entrecruzamento de fatores internos, fatores externos, a gente não tem uma causa definida, então tem fatores genéticos, biológicos e ao mesmo tempo a gente tem ambientais, familiares, fatores que vão levar em conta um encontro com o outro então assim, vai exigir da gente um olhar que vai levar em conta essa multicausalidade e também um pensamento terapêutico multidimensional e multiprofissional. E recentemente houve uma mudança na classificação americana, né, em relação ao diagnóstico. Explica pra gente o que mudou. Sim, houve uma mudança, né, classificatória recentemente com a DSM-5, que é a classificação americana. Provavelmente a CID-11 deve trazer essa modificação também, onde antes nós tínhamos o transtorno do autismo, tinha o autismo atípico, tinha RET, tinha o transtorno desintegrativo, tinha o autismo sem outras especificações. Hoje eles fazem parte de um mesmo grupo, né? E eles vão diferenciar se tem uma associação com outras patologias, se tem comprometimento cognitivo, né? Qual o nível de funcionamento, vai ser mais essa diferenciação em níveis. Paula, quais são as características do autismo? Então, essa criança ela vai ter alterações basicamente na comunicação verbal e não verbal, na interação social, na interação recíproca, né? Como que ele está no mundo com o outro, né? Daí a questão da definição. E geralmente tem também comportamentos repetitivos, estereotipados, interesses muito restritos, né? No bebê a gente já tem outras características que vão aparecer também. Algumas pessoas enviaram perguntas, né, para fazer durante essa série. Uma delas foi a Marina e ela quer saber, por exemplo, quais são os níveis do autismo e quando esse nível é muito sutil, como é que funciona esse diagnóstico? Qual é a dificuldade quando o nível é muito sutil? Dentro da classificação do transtorno do espectro do autismo, na classificação americana, você tem nível 1, 2 e 3. Mas é um nivelamento que vai vir a partir que vai, na verdade, se pautar no nível de suporte que essa criança precisa e não no nível de sofrimento ou necessariamente, né, nos sintomas que essa criança tem. Assim, a gente não utiliza muito isso na prática, né? A gente vai ver clinicamente o que essa criança apresenta e vai fazer uma proposta de um projeto terapêutico voltado para as necessidades dessa criança. Quando esses sinais e sintomas são muito sutis, na verdade para todas as crianças que estão em avaliação, a gente faz, existe um protocolo, né, de avaliação. Então você tem desde uma avaliação neurológica, porque tem muito frequentemente tem comorbidades, por exemplo, com epilepsia, 35% das crianças têm quadros neurológicos, quadros convulsivos. E outros quadros neurológicos podem aparecer, avaliação genética, uma avaliação auditiva, porque, né, a gente sabe que deficiências sensoriais também podem interferir. Então, assim, tem uma série de avaliações que a gente vai fazer para poder ver se essas sutilezas de sintomas têm a ver com outros quadros e são secundários ou se de fato essa criança está dentro do espectro. E agora sim, o tratamento, como é que ele deve ser encaminhado? Varia muito de caso a caso ou não? Varia muito, assim, isso é algo que a gente tem que pensar também, né? Hoje em dia a questão do tratamento está sendo confundida com a questão pedagógica, isso pra gente, isso é uma crítica, né, que a gente faz aqui no serviço, né? A gente pensa nisso muito no dia a dia porque a gente enfrenta essa dificuldade
Então, propostas pedagógicas são diferentes de propostas terapêuticas. O que a gente vai pautar? A gente não pode perder de vista, tirar de mente que essas crianças têm um sofrimento psíquico e essas famílias também. Então, o tratamento tem que estar voltado para isso, e não para adequar essa criança à sociedade, né? Tornar essa criança funcional, como a gente costuma ouvir. Então, a gente vai direcionar o tratamento em função das necessidades que essa criança precisa. É um bebê que está vindo com a sua família, extremamente fragilizado, no momento de diagnóstico. Aqui a gente propõe a terapia nos grupos pais de bebês. Não, é uma criança um pouquinho mais velha, que já está na escola, que está precisando, de repente, de um atendimento individualizado. Então, a gente vai indicar para um atendimento fonoaudiológico, por exemplo, individual, dentro de um grupo, ou tem uma questão motora muito importante. Quer dizer, cada tratamento vai ser voltado para cada criança. São quadros muito heterogêneos. Então, assim, a gente não tem um tratamento padrão para todas as crianças. Mas essa questão, por exemplo, da questão pedagógica, ela pode ser complementar ao tratamento? Sim, pode, mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque o que acontece? A gente já viu, por exemplo, um bebê aqui que estava começando a entrar nesse processo de relação, estava suportando um pouco mais o contato, e isso gerou uma ansiedade muito grande e teve uma repercussão comportamental. Por exemplo, a criança ficou um pouco mais agitada, estava um pouco mais ansiosa, mas estava melhorando em termos clínicos, né? Então, assim, e aí a gente se depara, mas aí a mãe vem aflita, porque a escola está reclamando muito, então tem que medicar essa criança. A questão do tratamento, não sei, assim, talvez seja, nesse momento, talvez essa criança precise de fato da gente diminuir um pouco a ansiedade dela, mas em outros momentos, por exemplo, não, meu filho tá cheio, tá muita estereotipia e estão reclamando. Não, mas olha só, talvez essa seja a única forma de expressão que essa criança tenha nesse momento. Talvez a gente tenha que trabalhar na terapia aqui, mas talvez não calar isso, né? Então, assim, o tratamento não tem um protocolo único. A gente vai para cada criança, em cada fase da sua evolução, pensando e repensando, reconstruindo o projeto terapêutico, na parceria com as escolas, né? Isso que você falou de ser complementar, assim. Isso é um trabalho que a gente preza muito aqui também, assim, de estar junto, porque se a gente não está junto, a gente fica em conflito, porque, né, são linguagens muito diferentes, então a gente tem que estar nessa parceria. Que tipo de olhar você observa que falta, tanto nos profissionais de saúde que atendem pessoas com autismo, quanto nas famílias e na sociedade de forma geral? Eu não sei o que falta, assim, né? Porque já falta tanta coisa para essas pessoas, né? Assim, em termos de acolhimento, a questão da adaptação curricular, assim, algo que a gente está engatinhando nisso, assim, né, junto com as escolas, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante, né, assim, que esse olhar para essas sutilezas, como essa mãe falou, né, para esses sintomas muito precoces, né, os pediatras, as escolas, as famílias, eu não sei se as famílias têm que ter essa responsabilidade não, sabe, mas que essa possibilidade de perceber esses quadros mais precocemente e serem encaminhados para as equipes especializadas, para uma avaliação, não é para um diagnóstico necessariamente, né, assim, mas para iniciar esse cuidado mais precocemente. E Paula, as crianças com autismo, elas também tendem a se destacar muito em determinadas habilidades, não é isso? Sim, algumas crianças sim, né? Geralmente as crianças que estão no que anteriormente era diagnosticado como a síndrome de Asperger, né? Que era um autismo de alto funcionamento. Hoje esse critério dentro do DSM não existe mais, mas na classificação internacional ainda existe. Que são crianças que têm, é descrito como ilhotas de hiperfuncionamento cerebral e que então permite, em determinadas habilidades, um funcionamento acima da média, o que não traduz necessariamente um QI acima da média, né? Para algumas situações, essas crianças têm realmente habilidades acima do esperado para a idade. Uma outra pergunta que nós recebemos foi a do João e ele gostaria de saber em relação a personalidades, pessoas famosas que teriam autismo, como o jogador de futebol Messi e o físico Isaac Newton. Como é que a história dessas pessoas famosas repercute no seu atendimento aqui? Eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro, isso que você está falando, assim, essas habilidades acima da média podem ser usadas nessa mediação, por exemplo, na escola, uma criança que tem habilidade para desenho, que tem habilidade para fazer conta, ou que tem, né, habilidades às vezes para contar uma história, para memorizar, né, que isso possa ser usado junto ao grupo como uma forma de inserção, de favorecer essa inserção nesse meio, né? E uma outra coisa que serve para a gente sempre refletir, né? Porque a gente tem uma tendência a pensar, tem um transtorno mental e isso é igual a limite, né? Assim, bom, como que essa criança vai evoluir
são situações que servem muitas vezes de exemplo, às vezes para um adolescente que muitas vezes pergunta, mas o que eu tenho? E aí a gente conversa, olha, o que você tem, é um quadro assim, que é descrito assim, assado. E você ouviu falar, e eles, às vezes eles mesmos trazem, porque o Messi, eu conheço o Messi, então, eu já ouvi falar, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que ele também está dentro do espectro. E isso às vezes serve como uma referência, né, positiva, né? A questão não fica só no plano da deficiência, entre aspas. São formas que mostram pra gente da possibilidade de conviver com as diferenças, e essas diferenças se mostrarem no êxito aí, no sucesso.